Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, sejam muito bem-vindos a mais um ano que começa, a mais um culto, onde nós exaltamos a Jesus, onde nós adoramos aquele que vive e reina, onde nós estamos aqui para falar a respeito daquele que nos guiou com a sua forte mão, durante todos os períodos que passamos do ano de 2021, e quantos momentos, foram eles ruins, foram eles não tão ruins assim, foram momentos bons e foram momentos excelentes. Som aí. Mas em nenhum desses momentos, em nenhum deles, o Senhor, o nosso Deus, nos abandonou. Você pode ver isso durante a tua trajetória no ano de 2021, o quanto Ele sustentou a tua vida, o quanto esse Deus poderoso te tomou pelos braços e te carregou nos momentos em que você se sentiu fraco, se sentiu desiludido, onde você com a tua própria força não conseguiria caminhar, mas Jesus estava ali, Ele te sustentou, Ele te carregou, e você está aqui hoje, adorando a Ele no primeiro culto de 2022, porque Ele te permitiu estar aqui. E não vemos mágica porque passamos de um ano para o outro, mas podemos sim ver que a mão dEle nos sustenta por todos os dias das nossas vidas, e isso é maravilhoso. Mas bem, falamos então de uma virada de ano, de um novo ano que começa, e nós, como sempre, passamos de um ano para o outro, fazendo os nossos planejamentos, fazendo as nossas promessas de ano novo. Eu vou para a academia, eu vou ter um segundo trabalho, uma renda extra, eu quero ver a minha empresa lucrando de maneira maravilhosa, eu quero ver então pessoas ao meu redor, mais amigos ao redor da minha mesa, a minha família unida ao redor da mesa, e assim planejamos e projetamos os nossos anos, todos os inícios deles. Eu não estou falando que isso é ruim, eu não quero dizer que isso é uma maneira ruim de começar o teu ano, mas e Jesus? Sabe, fazemos os nossos planos, sim, e devemos continuar a fazê-los. Pensamos naquilo que nós poderemos alcançar sempre que se iniciam os anos, e devemos fazê-los. Mas será que temos colocado Jesus como o primeiro em nossas vidas, antes mesmo de todos os planejamentos que nós fazemos? Será que Ele tem sido o nosso primeiro pensamento? Será que Jesus tem sido o centro de todas essas coisas em nossas vidas? Eu te convido essa noite a refletir sobre isso. Se Jesus tem estado no centro da tua vida, se Ele tem sido o primeiro realmente dos teus planejamentos, se você tem buscado conhecer a Ele e prosseguir em conhecê-lo, porque conhecendo a Ele, conhecemos a nós mesmos e sabemos qual é a sua vontade para nós, e ela é sempre boa, agradável e perfeita. Eu quero te convidar nessa noite a pensar em Jesus, no Cordeiro de Deus,
no Verbo vivo que desceu do céu, que se fez carne e habitou entre nós. Eu quero te convidar nessa noite a pensar no quanto você é amado por Ele. E eu quero te convidar nessa noite também a pensar no quanto é precioso sermos filhos de Deus. E para falar a respeito disso, eu te convido a abrir a Bíblia, e hoje nós estamos com um problema no Data Show. Abra a Bíblia no seu celular, a Bíblia de papel mesmo, livro físico, lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 10 e leremos até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 a 14. E diz assim a palavra de Deus: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas a vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, nós vimos, nós pudemos ver a sua glória, como do unigênito do Pai. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Eis a tua palavra, Senhor, lida, proclamada à tua igreja. Ensina-nos a respeito do que queres que venhamos a fazer nessa noite. Direciona as nossas vidas de acordo com a tua vontade, não somente com os nossos planejamentos, mas estes conectados à tua vontade para o decorrer desse ano. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, ajuda-nos a sermos direcionados por ela, e então nos tornarmos a imagem do teu Filho Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, desde já, Pai. Amém. Bem, irmãos, na ocasião da escrita desse evangelho, era por volta do começo do 1º século, onde havia a igreja primitiva dando os seus primeiros passos na terra. E João, naquele exato momento, escreve esse evangelho para um propósito, para uma finalidade, que era combater algumas heresias que estavam adentrando a igreja do 1º século naquele momento. João escreve nesse evangelho todo um tratado teológico de muito peso. João escreve coisas maravilhosas que nenhum dos outros evangelhos, apesar de serem semelhantes entre si, haviam mostrado a respeito de Jesus. João, naquele momento, se depara com judeus e gentios, que estão sendo naquele momento influenciados por uma filosofia grega, a qual falava que a carne essencialmente é má, mas o Espírito em sua essência é boa. E então, falando a respeito de Jesus Cristo, que era homem, mas também era Deus, seria totalmente uma mentira isso que estava sendo contado pelos cristãos. E essa filosofia começa a adentrar a igreja, começa a fazer aqueles discípulos de Jesus
a terem dúvidas, a não crerem realmente que Jesus era o Filho de Deus, apesar de habitar num corpo, apesar de ter nascido em forma de carne. Essa filosofia começou a destruir esse pensamento e essa verdade de que Jesus Cristo é homem em carne, encarnado, mas também é Deus. E nenhum dos dois se separa para em um momento ele ser homem e num outro determinado momento ele ser Deus. É isso que João está combatendo e é por isso que ele, desde os primeiros versículos desse evangelho, começa a dizer: no princípio, esse Jesus a quem eu vos proclamo era o Verbo. E o Verbo, que é esse mesmo Jesus a quem eu estou falando a vocês, estava com Deus, mas não somente estava, mas Ele era Deus. Ele estava lá no princípio de todas as coisas, no princípio de tudo, antes de tudo existir, Ele já existia. E todas as coisas foram feitas por meio dEle. E sem Ele, nada daquilo que foi feito se fez. Ele, João dizia às pessoas, é Deus, independente do que filosofias gregas, futilidades de pensamentos falem, Ele é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus que se tornou como nós, veio ao mundo, se fez maldição por nós e morreu em nosso lugar. Era essa a verdade que João proclamara naquele evangelho, era essa a verdade que ele queria passar àquelas pessoas, abrir os olhos do mundo, de judeus e gentios que confessavam a Cristo como seu Senhor, e dizer: creiam no único e verdadeiro Deus, creiam em Jesus Cristo como Salvador de vocês e Senhor de vocês. E essa mensagem que João disse lá no primeiro século, ecoa até os dias de hoje a nossa igreja. Independente de filosofias, independente de dúbias verdades que existem aí fora, creia num único e verdadeiro Deus, que deu a sua vida para morrer em favor de nós, para que nós tivéssemos vida. Creia num único Senhor, essa é a verdade que João está proclamando nesse momento. E é sobre essa verdade que ele começa a deixar para aquelas pessoas, para que elas entendessem como caminhar nas suas vidas, como trilhar num verdadeiro evangelho, como ter as suas vidas pautadas somente em Jesus Cristo. E por isso nós pulamos todos os 9 primeiros versículos para chegar ao versículo 10 e 11, onde ele diz: o Verbo, Jesus, estava no mundo. E ele meio que repete o primeiro versículo e diz: o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele diz: o Verbo estava no mundo. Jesus, sendo Deus, é o Verbo que estava na criação, nos dando então o entendimento de que Ele estava aqui muito antes de que todas as coisas fossem criadas. E João fala: sabe, esse que nasceu de Maria, a Virgem, esse ao qual caminhou no meio de vós, esse ao qual dava testemunho a respeito do Pai a vocês, esse a quem vocês viram fisicamente, a quem vocês tocaram, com quem vocês caminharam, a quem vocês conheciam, não apenas de ouvir falar, mas de vê-lo,
de vê-lo fazer os milagres e maravilhas. Sabe, esse é o Verbo de Deus que estava no princípio e com nós caminhava. O mundo não o conheceu. Ainda assim, apesar de todas as coisas as quais Jesus havia feito e falado, o mundo não conhece Ele como Filho de Deus, não o reconhece como o Senhor e Salvador das suas vidas. O mundo natural não o conheceu, não o aceitou como o Criador de todas as coisas, não o viram como Deus. Mesmo Ele falando, Ele ensinando, mostrando ao mundo todo o poder, toda a sua graça, não tinha como eles o reconhecerem como Deus. E nós veremos o porquê um pouquinho mais para frente. Porque às vezes a gente pode pensar, mas era Jesus, era o Filho de Deus, Ele tinha poder. Diego, Ele era homem, mas era Deus. Como é que as pessoas não o reconheciam como tal? Como Ele, sendo Deus, passava talvez desapercebido como um lunático, como um agitador qualquer, como aquele que apenas falava da boca para fora coisas que ele imaginava ser. Como? João continua falando, Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, ou seja, Jesus, sendo o Verbo de Deus que estava na criação, e por meio dele todas as coisas foram feitas, o mundo foi criado por meio dele. Ele veio para o que era seu, o mundo era seu, e Ele veio para ele. Ele veio ao mundo e habita entre nós. E Ele vindo para aquilo que Ele havia criado, ou seja, o mundo, e habitando entre os seus, o povo judeu, aqueles que podiam conhecê-lo e vê-lo e tocá-lo, os seus, aqueles que viviam com Ele, não o receberam, não o reconheceram como Deus, apesar de Ele ter criado todas as coisas, apesar de Ele ter dado testemunho de todas as coisas, não o receberam. E João enfatiza esses versículos para mostrar a rejeição do povo ao Messias. Ele está ensinando ao povo que Jesus é o Criador do mundo, sendo Ele Deus, e agora percebemos que Jesus veio ao mundo que Ele criou, habita no mundo que era seu, em meio àquele povo que eram os seus conterrâneos, aqueles que viviam no mesmo lugar que Ele, mas não o reconhecem. O mundo olha para Ele, olha para Jesus, mas o rejeita. As pessoas olham para Ele, veem tudo aquilo que Ele está fazendo, mas o desprezam. As pessoas olham para Ele, veem tudo o que Ele está fazendo, e além de rejeitarem, o desprezarem, crucificam e matam o Filho de Deus, rejeitam o Filho de Deus. E você continua a perguntar, mas como, Diego, sendo Ele o Filho de Deus, não se fez ver de uma maneira ainda mais contemplativa, de uma maneira em que todos pudessem perceber que Jesus, de fato, era o Filho de Deus? E eu te convido a abrir a sua Bíblia mais uma vez no capítulo 12 desse mesmo Evangelho. Vamos ler do versículo 37 ao 43, porque João nos responde a respeito da rejeição daquele povo a Jesus.
João, no capítulo 12, do versículo 37 ao 43, vai dizer o seguinte: e embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda que Deus cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque amaram mais a glória dos homens, a glória do mundo, o que o mundo tinha para oferecer, do que a glória do próprio Deus. Os seus o desprezaram, porque foram cegados os seus olhos espirituais e endurecidos os seus próprios corações. Diego, mas porque eles quiseram? Não, meus irmãos, o próprio Deus o fez assim. Por que que Deus faz essas coisas, Diego? Porque Ele é Deus, e não cabe a mim especular o poder de Deus, a sua vontade. Aquilo que Ele faz, Ele faz. Ele já dizia lá no Pentateuco que Ele é quem Ele é. Eu sou o que sou. E Ele demonstra o seu poder, a sua graça, da maneira que Ele quer mostrar. E às vezes não conseguimos compreender tamanha grandeza de Deus, porque somos finitos em nossos pensamentos, porque nós somos suas criaturas, fomos criados por Ele, não temos o tamanho de Deus, não temos o pensamento de Deus. Irmãos, pasmem, apesar de fazermos boas coisas ainda como cristãos, é porque Ele assim ainda nos permite fazê-las. Não é porque nós somos bons, não é porque nós temos algo de bom dentro de nós, mas é porque Ele mesmo coloca em nós tais coisas. O capítulo 12 de João ainda vai continuar, além de dizer que o próprio Deus endureceu os corações e cegou-lhe os olhos, vai dizer que muitas autoridades criam que Ele era o que era que Ele estava falando, ou seja, o Filho de Deus. Podemos ver Nicodemos, na calada da noite, ir lá falar com Jesus e perguntar como essas coisas se dariam. E Jesus responde ainda a ele: você sendo autoridade nessa terra, não sabe que o que é nascido da água, da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João está querendo nos dizer que muitas pessoas podem dizer que creem em Jesus, que conhecem a Jesus, que andam com Jesus, mas tais coisas acontecem porque eles de fato têm as suas vidas dentro de um acordo terreno correto. Eles fazem boas coisas, sim, eles caminham
com dignidade, eles tentam ser justos nas coisas que eles fazem. Mas, meus irmãos, somente crer em Jesus não basta, é preciso crer e confiar plenamente, e então se entregar totalmente a quem Ele é. Porque a partir do momento que nós apenas cremos, como fizeram aqueles doutores da lei, eles de alguma maneira vão se deixar levar por aquilo que as pessoas dizem, eles de alguma maneira vão tentar buscar mais a glória de homens do que reconhecer a glória do próprio Deus em suas vidas. E não é raro momentos que temos lapso de majestades em nós, ou seja, que queremos o reconhecimento de homens para nós. Se não fosse Deus em nossas vidas, qual seria a tua vontade? Qual seria a minha vontade? Qual seria a minha ação? Qual seria a minha busca? A não ser por reconhecimento humano, a não ser para estar sendo falado pelas outras pessoas de maneira boa, a não ser estar fazendo coisas para me aparecer às outras pessoas. Ver o homem olhando e me colocando mais alto do que outras pessoas, para então o meu ego estar totalmente acariciado e inflado. Essa é a natureza humana, pecaminosa, que não reconhece a glória de Deus, que não reconhece que toda a glória pertence somente a Deus, e nós, enquanto cristãos, servos do Deus Altíssimo, apenas fazemos aquilo que Ele nos ordena fazer, obedecemos a sua vontade e seguimos como seus discípulos. Diego, mas é uma palavra muito dura para começar o ano. Daqui a pouco vem a parte boa, calma, vai vir a parte boa, mas essa já é uma excelente parte para as nossas vidas, porque reconhecer que Cristo é o Filho do Deus, aqui, e somente a Ele devemos honrar, e somente a Ele devemos glorificar. Irmãos, quando entendermos isso, estaremos fazendo todas as coisas, todos os nossos planos estarão voltados para a glória de Deus. É para isso que nós nascemos, para glorificar a Deus, para revelar a glória dEle através de nós e não em nós mesmos, mas através de nós, porque a glória não é nossa, é de Jesus. Deus, não sejamos como aqueles que buscam um reconhecimento humano, e dia após dia nessa igreja falamos a respeito de quem comanda as nossas vidas, de quem está nas nossas vidas, guiando todas as coisas. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Os judeus rejeitaram a Jesus. Aqueles que andavam com Ele não o reconheceram como Deus. Mas bem-aventurados aqueles que não viram,
e creram. A dizer, eu e você, que estamos aqui milhares de anos, foram quantos anos já? 2000 anos, né? Aproximadamente 2000 anos, e estamos aqui falando a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E estamos aqui ouvindo a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Daquele que foi morto em nosso lugar. Daquele que sofreu todas as nossas punições. Tudo aquilo que deveria recair sobre nós, a saber, a ira de Deus. A ira de Deus sobre nós, recai sobre Ele. Porque Ele tanto nos amou. Porque Ele tanto nos amou. E é por isso que algo maravilhoso acontece logo após João falar a respeito de como haviam rejeitado Jesus. Ele dá uma ênfase muito grande na rejeição do Filho de Deus. Ele mostra ao mundo que eles haviam matado Jesus, crucificado Jesus, feito Jesus maldito naquela cruz. Mas não ficou somente por isso, porque ao morrer e ressuscitar, Jesus, o Filho de Deus, nos deu o direito de sermos seus filhos também. Nos deu o direito de sermos filhos do Deus vivo. Outrora inimigos de Deus, afastados de Deus, caminhávamos segundo a direção e o domínio desse mundo. E agora, reconciliados com o Pai através da morte e ressurreição de Jesus, fomos feitos filhos. Versículo 12 e 13 vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Receber a Cristo, meus irmãos, João deixa muito claro que significa muito mais do que ter apenas uma nova fé, uma nova religião a professar, ou o nosso nome lá no censo do IBGE como cristão protestante. Não é sobre isso. Receber a Cristo é algo que transforma as nossas vidas por completo, pois nós damos as nossas vidas a Ele, entregamos tudo que nós temos, tudo que nós somos, nos pés de Jesus, e falamos, Jesus, não depende mais de mim, na verdade nunca dependeu, mas entregando todo o domínio da minha vida aos teus pés, eu digo que Tu és o meu Senhor, não somente o meu Salvador, mas o meu Senhor. Reconheço isso e Te sigo, abandono toda a minha vida, deixo tudo para trás, olho para Ti e sigo ao Senhor como Teu discípulo, como alguém que não apenas quer ser melhor na vida, mas como alguém que quer ser Teu servo, agindo como filho de Deus realmente. Significa muito mais do que apenas quando te perguntam, qual religião você é? Eu sou crente. Não é sobre isso, meus irmãos. Receber a Cristo é submeter-se a Ele com fidelidade. Deslizamos, erramos, pecamos, é verdade, mas nós nos voltamos a Jesus, nos dobramos perante Ele e dizemos, para onde irei se só Tu tens palavras de vida eterna? Submeter-se a Jesus com fidelidade
é quando somos perguntados a respeito dele, nós dizemos que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E entender que isso não foi revelado por nós mesmos, mas o próprio Deus se revela para nós na sua palavra, se revela a nós em meio à comunidade, e nós entendemos então que vivemos numa família, onde o nosso Pai é Deus, o nosso Senhor. Você consegue compreender o quanto isso é maravilhoso? O quanto aqueles que rejeitaram a Jesus perderam a vida eterna, a vida maravilhosa ao lado de Jesus, apesar das dores do mundo, apesar dos sofrimentos da alma, apesar de um ano difícil que passou, apesar de lutas após lutas diárias, nós olhamos para Cristo e vemos o autor e consumador da nossa fé nos guiando e nos dizendo: siga-me. Ele olha para nós nessa noite, nesse ano que começa, e diz: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todos nós que o recebemos, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Todos nós que cremos no Seu nome, dos quais não nasceram do sangue, nem da nossa própria vontade, da vontade da carne, nem da vontade de qualquer outro homem que seja, mas da vontade de Deus. Então eu escolho ser filho de Deus? É o contrário, meu irmão, é Ele quem escolhe você como filho. É Ele quem te pega nos braços, te tira lá do mais profundo abismo, te abraça e te chama de filho. E agora todas as coisas dependem dEle. Então, meus irmãos, que nesse ano você realmente possa entregar tudo o que você tem, tudo o que você é nas mãos de Jesus. Coloque todas as coisas sobre Ele, não apenas uma parte da sua vida, mas coloque a sua casa nas mãos dEle, coloque a tua família nas mãos dEle. Sabe o teu casamento que talvez esteja à deriva? Coloque nas mãos de Jesus. Sabe aquele emprego que parece que não funciona, ou o desemprego? Coloque nas mãos dEle. A tua vida financeira, coloque nas mãos dEle. Uma doença que parece que nunca deixará o teu corpo, ou o corpo de um amigo, ou um ente querido, coloque nas mãos de Jesus. Problemas emocionais, coloque nas mãos de Jesus. Problemas sentimentais, o teu futuro casamento, a tua futura esposa, o teu futuro esposo, coloque nas mãos de Cristo. Todas as coisas devemos colocar aos pés de Jesus. Portanto, se você ainda tenta manipular alguma coisa na tua vida, lembre-se, você não é Deus. Lembre-se que com as nossas forças, talvez alguma coisinha ainda caminhe conforme a nossa vontade. Mas a nossa vontade não é boa, a nossa vontade não é agradável, a nossa vontade não é perfeita, mas a vontade de Deus é. É sobre a vontade dEle sempre, é sobre quem Ele quer que sejamos sempre, é sobre o que Ele quer que façamos sempre. E eu volto a falar, os teus planos para 2022, que sejam de acordo sempre
com a vontade dEle. Nada depende de nós. É a vontade de Deus que traz a tua paz, mesmo em meio à guerra. É a vontade de Deus que nos faz descansar, mesmo em meio às dificuldades da vida. É somente a sua graça, a sua sublime graça, a sua infalível graça, que nos faz caminhar. É somente a graça de Deus que nos salva, e essa mediante a fé que Ele mesmo deposita em nós. Jesus é o centro de todas as coisas. E para finalizar, o versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é Deus. E João vem enfatizando isso durante todo esse tempo, todos esses versículos. E sendo Ele tão extraordinário, Ele habitou entre nós, Ele se despiu de sua glória, de sua majestade, e veio ao mundo, nasceu de Maria, a Virgem, habitou em nós, habitou entre nós, sofreu as mesmas coisas que nós, viveu a nossa vida aqui, e em nenhum momento errou, e em nenhum momento pecou. E quando Ele ora a Deus a respeito de nós, sabe o que Ele fala? Pai, eu não peço que os tire do mundo. E às vezes nós queremos desaparecer daqui, mas o próprio Jesus orou para que nós não fôssemos tirados do mundo, mas que fôssemos fortalecidos no próprio Deus. E aqui eu abro um parêntese, quando eu digo que Jesus se despiu, se esvaziou de si mesmo. Muitas vezes nós pensamos, eu vou me esvaziar de mim mesmo, de tudo aquilo que eu sou, para poder agradar a Deus, para poder adorar a Deus de maneira correta. Mas nós nos esquecemos de que nós éramos vazios, não tínhamos nada dentro de nós. E fomos cheios pelo próprio Cristo. Então, como nos esvaziarmos de quem Cristo é em nós? Nós não esvaziamos-nos de nós mesmos porque não temos nada em nós. Mas Jesus é tudo em nós, e Cristo em nós a esperança da glória. Jesus se tornou carne, tomou a nossa forma humana, mas ainda assim era Deus. Jesus é homem, Jesus é Deus, e Ele ascendeu aos céus, está à destra do Pai, aguardando o momento em que Rafinha falou aqui na última música, onde nós o veremos face a face, o veremos lá na glória, e habitaremos com Ele para sempre. Jesus desde a eternidade sempre foi Deus, é o Verbo vivo, mas a partir do momento em que Ele nasce de Maria, Ele não deixou de ser Deus. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Aquela palavra, Ele habitou entre nós, traz a mesma conotação de quando o templo foi erguido lá no Antigo Testamento, foi construído da maneira que Deus falara, da maneira que Deus havia organizado para que fosse construído, e ao final daquela construção,
Deus, o próprio Deus, enche todo aquele templo com a sua própria presença. Ele está lá. E essa palavra habitou entre nós, habitou, traz a mesma conotação de que Jesus, sendo Deus, habitou num corpo e andava da mesma maneira entre nós, como Deus no Antigo Testamento habitava entre o seu povo. Portanto, as pessoas não viam apenas um homem, mas viam a presença de Deus. Mas não o reconheceram como Deus. Jesus habitou aqui com todos os seus atributos maravilhosos. Todos viram a sua glória como a do Filho amado do Pai, amado como nenhum outro. E é o amor de Deus que é expressado em Jesus por nós. Nós vemos como ápice desse amor a sua morte naquela cruz. Gostaria de convidar a banda a subir. A sua morte naquela cruz revela o amor de Deus por nós de maneira tal, que se nós não conseguimos enxergar e compreender aquilo como algo extraordinário em nossas vidas, talvez muitas coisas precisem mudar em nossos paradigmas e em nossos corações. E nessa noite eu queria deixar algumas perguntas a você, para que você pensasse durante esse ano. Você confia realmente em Jesus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento? Você ama a Jesus e o serve de forma a agradá-lo, não para ser visto, mas para que a glória de Cristo resplandeça na tua vida? Você realmente tem colocado Jesus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, a fim de conhecê-lo cada dia mais e saber a sua vontade para a tua vida? Sabe, se você não escutou nada daquilo que eu falei desde o começo da pregação, lembre-se nesse momento que você precisa conhecer a Jesus, que você precisa buscá-lo de maneira intensa, porque Ele deve ser o centro de tudo que há em tua vida. Se você não escutou nada daquilo que eu falei, escute agora, busque-o enquanto se pode achar. Procure ao Senhor Jesus enquanto está perto, porque é Ele quem deve resplandecer na tua vida. Ele deve ser o primeiro plano na tua vida. Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, esse é o alvo das nossas vidas, até que Ele venha, ou até que nós venhamos a nos encontrar com Ele. Ele é o centro da tua vida, Ele é a tua primícia, Ele é o teu primeiro pensamento. Nós precisamos disso, porque precisamos entender e reconhecer que Jesus é o Verbo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é quem nos salva, Ele quem nos dá o direito de sermos filhos, e nada disso depende de uma escolha nossa, de um projeto nosso, de um plano nosso, de um pensamento nosso, mas depende dEle, totalmente dEle. Você conhece a Jesus? Você tem o buscado?